Sim? Então tá bom. Aham, aham. Tá bom, então. Então, vamos lá, vamos adiante. Então, nós vamos então continuar os nossos estudos sobre a União Europeia. Desta vez, então, vamos avançar um pouco mais e vamos então ver dois destaques da União Europeia, então, que são os dois países mais desenvolvidos e ricos da região do bloco econômico União Europeia. Lembrando que o Reino Unido também era um dos três países mais ricos da União Europeia, porém, com a saída do Reino Unido, então a gente já vai começar a desconsiderar esse país, então, tá? Então eu quero contextualizar com vocês um pouquinho a questão da Alemanha. Então, a Alemanha é um país que fica na região central da, da Europa, tá? Então, a Alemanha é um país que fica na região central da Europa e é um país grande, né? Para os padrões europeus, ele é um país de grandes dimensões, também é bom falar. E esse país, então, ele esteve envolvido nas duas grandes guerras mundiais. Então, ele esteve envolvido, diretamente envolvido na Primeira Guerra Mundial e muito diretamente, na verdade, o causador da Segunda Guerra Mundial, né? Em função de que esse país, então, acabou sendo dominado pelo governo nazista, então, que foi um dos piores pesadelos que o mundo já viu, né? Então, esse governo nazista invadiu muitos países e ele também fez muito mal, um mal inimaginável aí para muitas pessoas e sociedades, né? A gente sabe disso, causou muito profundo sofrimento em várias populações. Nós Sim, temos aí os judeus. foi a Segunda Guerra Mundial, né, Sônia? Isso mesmo, na Segunda Guerra Mundial. Então esse país ele foi o causador da Segunda Guerra Mundial porque ele ficou invadindo os países vizinhos da Europa, né, e dominando esses países à força. E além disso também eles acabavam então causando muito sofrimento, muitas agressões, né, físicas e outras agressões também com várias populações, principalmente judeus, homossexuais, pessoas negras, pessoas ciganas, pessoas de povos de outros países, né, pessoas com deficiências. Então, todas essas pessoas eram gravemente agredidas pelos alemães nazistas, né, nessa época, e isso foi um verdadeiro terror para o mundo, né? Acontece que a Alemanha nazista, né? Que bom que isso aconteceu, acabou perdendo a Segunda Guerra Mundial e acabou sendo dominada, então, por dois grupos diferentes de países, né? Tá? Então, alguns países chamados de aliados, então, esses países que eram a Inglaterra, a França e os Estados Unidos, acabaram avançando no território alemão, por um lado, pelo lado oeste, e em contrapartida nós temos também a União Soviética, então, avançando para vencer também essa guerra pelo lado leste do país, né? Muita gente pensa que quem venceu a guerra foi os Estados Unidos, mas não foi bem assim. Na verdade, quem teve um papel fundamental, né, na vitória, na derrota, melhor falando, na derrota da Alemanha nazista foi então a União Soviética, tá? Isso é bem importante deixar bem claro e frisado. Com a derrota com a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, esse país acabou sendo retalhado entre países que venceram. Ele foi subdividido e cada país que venceu a guerra ficou administrando um pedaço da Alemanha. Tá? Isso é bem importante falar.
A partir desse processo de retaliação da Alemanha, da divisão da Alemanha, a gente tem aí um dos principais pontos históricos do século XX. Então, a partir disso, que é a Guerra Fria, né? A Guerra Fria ela aconteceu, então, entre os países capitalistas, principalmente os Estados Unidos e a União Soviética, então, e os países socialistas, né? E ela foi marcada, então, ela teve um dos principais palcos dessa Guerra Fria, foi, então, a Alemanha, pós-guerra, uma Alemanha, então, que estava subdividida entre os países vitoriosos. A Guerra Fria, então, e a Alemanha dividida marcaram o século XX, tá? E a Alemanha, ela dividida, ela ficou com dois tipos de economia, né? Por um lado, ela tinha a economia planificada, uma economia socialista, e por outro lado, então, ela tinha uma economia de mercado, uma economia capitalista. A própria cidade de Berlim, que é a capital da Alemanha, a própria cidade de Berlim foi dividida ao meio, né? Como a gente, todo mundo, como vocês já devem saber, né? Pelos estudos de história. Então, a Berlim, a capital alemã, foi dividida em Berlim Oriental e Berlim Ocidental. E a Berlim Oriental e Ocidental, então, tinham diferenças de economia. E não só isso, construíram um muro dividindo essa cidade ao meio, né? Foi uma coisa bem impactante. Com a queda, né? Então, ali no ano 90, 1990, a gente tem, então, o fim da União Soviética, que era o país que administrava aí boa parte da Alemanha. Com o fim da União Soviética, a Alemanha, então, viu a possibilidade de se reunificar. E foi o que aconteceu. Então, a gente tem a reunificação da Alemanha, tá, como um país só, sem aquelas subdivisões, e acaba acontecendo, então, uma derrubada do Muro de Berlim. Então, as pessoas não aguentavam mais aquele muro e foram lá, então, e... Ai, só um pouquinho, pessoal, desculpa. E foram lá, então, e derrubaram a própria população, né, queria tanto aquilo que chegou e foi lá e conseguiu fazer a derrubada daquele muro, tá? Isso é bem importante falar. Com a derrubada desse muro e os investimentos estrangeiros que os países mais ricos fizeram nesse país, não dá para dizer que o país se recuperou sozinho, tá? Isso é uma mentira. Esse país sofreu pesados investimentos de países estrangeiros, porque que esses países tinham interesse em reconstruir a Alemanha, né, que estava destruída por causa da guerra. Então, eles fizeram pesados investimentos nesse país, tá? E esses investimentos acabaram favorecendo a Alemanha, e ela, então, acabou se tornando, de novo, aí, um dos países mais ricos do mundo, e certamente o país mais rico da Europa. Pessoal, tem um barulhinho aí que tá atrapalhando um pouquinho. Se vocês puderem botar no mudo, tá, professor? Tá. Deixa eu voltar aqui. Vamos avançar, então. Nossa, eu tô recebendo uma ligação insistente. Então, a indústria alemã é uma indústria muito forte, tá? A gente vai falar um pouquinho das atividades econômicas, tá? A indústria alemã é uma indústria muito forte, principalmente a indústria automotiva alemã, né? Uma das mais fortes desse país e também do mundo. Eles também produzem muitos maquinários, né? Principalmente maquinário agrícola, e também eles produzem, então, eles produzem, então... Gente do céu. Professor, se for uma ligação importante, pode atender, senhor. Não, de jeito nenhum. Deixa eu voltar aqui, tá? Então,
maquinário agrícola, a indústria eletrônica alemã é muito importante, a indústria de medicamentos também, a indústria de medicamentos da Alemanha, então, ela é também, assim, uma herança da Alemanha nazista, né, que eles tinham muitas indústrias, né, de produtos químicos e faziam muitos experimentos, né, cruéis nas pessoas. Isso aí alavancou, né, uma herança, vamos dizer assim, muito grande, né, dessa indústria farmacêutica, tá? É importante destacar também que a Alemanha é um dos países que possui as maiores jazidas de carvão da Europa, né? E essas jazidas de carvão vão ser muito importantes para a indústria alemã. Quero destacar também o rio Reno, né? O principal rio da Alemanha. Aqui tem uma informação importante, ó, 11% da população alemã trabalha, né, então, com tecnologia. Para que essa população possa trabalhar com tecnologia, então, são feitos pesados investimentos em qualificação dessa população, pesados investimentos em estudos, então, né, para essas pessoas poderem estudar muito e poderem trabalhar com tecnologia, tá? No aspecto agropecuário, a Alemanha também se destaca por fazer um uso bastante intenso, então, de tecnologias diversas, aí tem maquinários, insumos e técnicas bem sofisticadas para desenvolver, né, a sua agricultura e tornar essa agricultura bastante produtiva, tá? Atualmente, o setor de serviços e comércio é um dos mais importantes, então, da Alemanha, tá? Veja que aqui 70% do PIB do país vem do comércio e dos serviços, tá? Isso é bem importante. Vamos ver aqui, então, ó, fazer uma leitura de um mapa aqui, então, que mostra a indústria, a agricultura e o turismo na Alemanha, né? Então, a gente tem essa área amarela mais escura, mais forte, ó, como áreas turísticas desse país, tá? Lembrando que a Alemanha ela é um país muito bonito, né, do ponto de vista natural, então ele tem várias regiões, né, essas regiões em amarelo escuro, que são regiões turísticas, né, que atraem, então, muitas pessoas também pelas paisagens naturais, tá? Temos as áreas em verde, então, né, que representam áreas de agricultura muito intensiva, então é uma agricultura mecanizada, é uma agricultura tecnológica, tá? E temos as áreas em rosa, ó, a concentração de atividades econômicas, também principalmente atividades industriais. Então vejam bem que essas manchas roxas, elas aparecem normalmente onde estão grandes cidades alemãs, como aqui, ó, Berlim, aqui, ó, Düsseldorf, Colônia, Essen, são cidades famosas. Aqui, ó, Frankfurt, Mannheim, né? Stuttgart aqui, ó, Munique. Então, Nuremberg. As maiores cidades alemãs, então, elas são rodeadas, então, de concentração de atividades econômicas e principalmente industriais. Aqui a gente vê um carrinho, ó, pequenininho, que representa a indústria automobilística. A gente vê também que a Alemanha ela é repleta de indústrias automobilísticas, tá? São várias as indústrias. E lembrando que essa indústria automobilística ela é bem importante para a economia desse país. Ó, tem a ver, esse texto aqui tem a ver com o tema do trabalho de vocês, então, que alguns de vocês vão ter que fazer ainda hoje, né, que termina hoje, que é a política energética da Europa. Então, a gente percebe aqui que a Alemanha ela é um país que está fortemente tentando fazer a virada energética, ou seja, ela quer trocar os recursos
não renováveis, o uso de energia poluente, né, o uso da queima do carvão, a queima do petróleo e do gás, ela quer trocar esses combustíveis, tá? Perdão, por combustíveis mais renováveis ou não poluentes, né? Então, eles têm uma previsão de que até 2050 eles querem reduzir, eles querem renovar, né? Trocar para renováveis aí 80% da sua matriz energética, tá? E querem reduzir também a poluição de gases tóxicos aí em 80% e 95%, né? Com relação ao que eles poluíam lá nos anos 90, que eram os anos que eles mais poluíam, então, né? Então, eles querem aí trocar os recursos energéticos que eles utilizam e querem reduzir, então, a poluição ocasionada, tá? Outra coisa importante aí de destacar é que eles estão desativando as suas usinas nucleares, então, ano após ano, eles desligam mais usinas, tá? Que eles têm como meta, então, em 2022, desligar todas as usinas nucleares que eles possuem no país, porque essa usina nuclear, ela, querendo ou não, né, oferece muitos riscos para a população e para o meio ambiente, né? A gente sabe que um acidente nuclear pode tornar toda uma vasta área, então, né, interditada, tá? E por fim, sobre esse aspecto, a gente tem, então, o crescimento do uso de algumas energias, como, por exemplo, a biomassa, né? Como, por exemplo, a energia solar e também a energia eólica, também elas vêm crescendo nesse país, ó. A gente vai analisar para finalizar a aula de hoje, então, esse gráfico aqui, tá? Que ele mostra, né, como é atualmente. Então, atualmente, a Alemanha, mais de 50% da energia, olha aqui, ó, mais da metade da energia vem do carvão e do gás, tá? E as energias renováveis aqui é bem menos de 50%, ó, que está em verde. Ó. O que eles querem fazer com a virada energética? Eles querem que o gráfico mude em 2050, ou seja, o lado verde tem que ficar maior que o lado que está aqui em azul, tá? Então, as energias renováveis têm que ser mais utilizadas e as energias poluentes menos utilizadas. Tá, pessoal, hoje nós vamos focar na Alemanha. Quero saber, então, nós já estamos até encerrando o tempo. Quero saber, então, se vocês têm alguma dúvida até aí sobre esse conteúdo. Não? Então tá, pessoal. Então, por hoje, nossa aula foi um pouquinho mais dinâmica hoje, né? Dei alguns recados no início. Então, eu vou liberar vocês, eu vou desejar para vocês um bom almoço. Quem não fez ainda, faz a minha atividade, tá? Hoje. E lembrando que semana que vem nós iremos iniciar outra atividade, tá? Então é bom que vocês se mantenham em dia, tá bom, gente? Doutor, é pra mim ficar na chamada? Fica, Andrei, só um minutinho. Sorry, eu quero te perguntar uma coisa depois, então eu vou ficar só... Tá, então todo mundo tá liberado para eu ficar com os dois meninos que eu tenho que atender rapidamente. Professor, eu também tenho que falar contigo. Tchau, queridos. Grande beijo. Bom almoço, boa manhã. Falou, senhor. Eu acho que a Lina dormiu na chamada. Tá, pessoal, por favor, eu vou pedir então Ali. que os alunos que não têm situação para tratar com o senhor que saiam da sala, deixa só os meninos ali que eu preciso ver uma situação com eles. Primeiro eu quero falar com o Vitor, o que é que o Vitor tem para me dizer. Deixa aí. senhor, eu queria saber ali se não vai dar nenhuma coisa. Eu já te avisei ali o que aconteceu. E eu só quero saber se tu tá tudo bem, se tá avisado. Sim, querido, já está mais do que avisado.
Ok, tudo bem. Tá? Obrigado. De nada. Opa, senhor. O Arthur tem alguma coisa para tratar com o senhor? Eu tenho, senhor. Eu tava com um problema no meu login da Moderna e eu não consegui te enviar a atividade, porque eu avisei a Leila e a Leila falou que eu poderia refazer. Tudo bem, querido. Então a tua situação é a mesma, é semelhante à do Andrei. O Andrei fez e não e deu problema na hora de enviar. É. E tu não fez. senhor. Quando eu enviei, parecia Não. gama cinza. Eu acho que foi por Tá, isso. Sei lá queridos, o que eu vou aconteceu. pedir assim, ó, para vocês é bem rápido e bem simples a solução. Tá, ok. O link da atividade ainda está aberto lá, apesar da atividade no LMS ter encerrado o prazo, tá? Porque o dia passou, o link ainda está aberto. O que vocês vão fazer? Vocês vão abrir o link, vão colocar lá o nome completo de vocês Tá. e vão pôr um e-mail válido, então, tá? Ambos. Pode ser o da mãe, ou o e-mail de vocês, ou o e-mail do pai ou da mãe, pode ser também, tá? Não tem problema. Aí vocês vão realizar a atividade e vão enviá-la, tá? Eu só peço, então, só quando vocês fizerem a atividade, manda um recado para o senhor, senhor, fiz a atividade, que daí depois eu dou uma olhadinha lá, tá bom? Tranquilo, senhor. Tá, valeu, senhor. Então Valeu, tá, senhor. queridos. Obrigadão, senhor. Falou. De nada, queridos. Tá tudo certo, então. Tchau, boa manhã.